Lacombe, ele tem como indivíduo e como cidadão direito a fazê-lo, né? Só que, obviamente, isso alimenta a narrativa de todos aqueles que se dizem perseguidos políticos, né? Então, o PT está em festa com a decisão não só do Moro, como depois, e a gente vai falar mais à frente, também do Deltan Dallagnol, de pedir demissão do Ministério Público, porque tudo isso, de alguma forma, eu não vou dizer que chancela a narrativa, mas reforça, né? Dá algum tipo de credibilidade maior aquilo que era pura fantasia. Porque é preciso separar as coisas aqui. O Sérgio Moro, como juiz, ele pode ter feito um trabalho muito bem feito, imparcial, e as provas estão lá. Né? Não é porque ministros do Supremo resolveram avacalhar com a Lava Jato, soltar e depois tornar elegível Lula, que isso apaga a realidade, os fatos, inclusive a decisão do Moro, depois reforçada por outra juíza que o substituiu e também pelos tribunais superiores. Então, isso não anula e não apaga o passado e os fatos. Só que, obviamente, Moro se tornou um personagem político. Então, isso ajuda naquele discurso todo de que as suas decisões foram políticas. Ninguém sabe ao certo, ou ninguém sabia ao certo, o que pensa Sérgio Moro político. Né? A gente via a atuação dele como juiz à frente ali da Lava Jato, e depois a gente passou a ver o Sérgio Moro ministro do governo Jair Bolsonaro, o que já foi uma decisão bastante criticada na época, justamente por conta dessa mistura que iria apenas servir de interesse ao PT. Né? Quando o Moro atua como ministro, a gente começa a conhecer um pouco melhor. Então ele tem uma visão meio tucana, ele é contra, por exemplo, a defesa do cidadão ter uma arma para a legítima defesa, que é uma bandeira absolutamente fundamental do bolsonarismo. Ele começa a dar algumas declarações, e aí quando sai do governo, ele vira um crítico ferrenho do Bolsonaro, não só pelo aquele caso todo que eu deixo meus colegas comentarem melhor, talvez, ou eu volto mais à frente, mas ele começa a dar opiniões mais políticas, né? E vira um personagem muito estranho nas redes sociais para alguém que foi associado de alguma maneira ao bolsonarismo. Né? Então, o Sérgio Moro, quem é como político? Alguém que parece, alguém que fala, alguém que anda, alguém que se porta como um tucano. Né? Essa é a verdade. Tem um tweet dele bem recente, que eu pedi até para destacar, que ele começou a fazer análises políticas, né, e comentários nas redes sociais ou em entrevistas, que parece muito um lacrador, não tem outra palavra. Nessa mensagem, olha só que interessante, eu vejo pelo menos 3 graves erros que eu acho que denunciam bastante essa postura do Sérgio Moro político e candidato, seja a Senado, seja a presidência. Primeiro lugar, vamos começar pelo final. Primeiro lugar, não queremos voltar ao tempo do mensalão. Ou seja, ele está comparando, né, uma medida que é legal, que é legítima, ainda que pode ser contestada e a gente quer melhorar a política, que é usar as emendas parlamentares para tentar influenciar de alguma forma ali o voto. Isso todos os governos fizeram e o governo Bolsonaro também faz. Ele está comparando isso com o mensalão, ou seja, ele está banalizando um projeto totalitário de poder que dava mesada para os congressistas para não precisar justamente trazê-los para o jogo, para poder governar sozinho como partido único. Né? Então, isso para mim já é o mais grave. Aí vem depois uma mensagem para lá de ingênua, né? Romântica, de boba mesmo. Né? Basta você persuadir o Congresso, né? Esse Congresso que aí está, né, Moro? Basta você chamar para uma mesa para tomar um chá das 5 e convencer todos com base no patriotismo, com base no interesse coletivo. Né? Então, tudo isso é muito ingênuo, soa messiânico, soa uma crítica boboca ao governo e ao próprio presidente. Né? Então, esses erros básicos, né? E aí vem também uma crítica por criticar o presidente, coisa que ele tem feito desde o início, não são críticas construtivas. Né? São críticas que depreciam qualquer ação do governo Bolsonaro. E veja, eu desafio o nosso telespectador aqui a lembrar qual foi a última vez que o Sérgio Moro, cidadão ou candidato a algum cargo político, criticou de maneira tão veemente assim Lula. Né? Ele concentra muito mais sua munição, seus esforços, sua energia em atacar Bolsonaro. Então isso chama a atenção, salta aos olhos de qualquer pessoa independente e fica a imagem de que ele está tentando exatamente ocupar esse espaço aí, né? Que quer se portar como uma terceira via, equidistante aos extremos que ele tem ojeriza e rejeita da mesma maneira, com a mesma força, Bolsonaro e Lula. E na prática, criticando muito mais o ex-chefe
do que aquele que ele mandou prender, né? O que é, no mínimo, irônico. Veja, se eu acho que isso é competitivo ou não, né? Se for ao Senado, sem sombra de dúvidas, Moro carrega um recall, uma lembrança da atuação como juiz, que merece muitos reconhecimentos, sim, né? Como presidente da República, eu acho que ele vai se deparar com essa coisa que o brasileiro não gosta, né? A postura típica de um traidor. Não há como analisar de outra maneira, Lacombe, a postura do Moro como aquela de que traiu Bolsonaro, prometeu, né, uma espécie de batom na cueca, uma bomba atômica, e quando veio à tona aquele vídeo, né, que ele pediu para tornar público e que foi acatado pelo agora aposentado decano Celso de Mello, o que nós vimos ali é um governo preocupado com não cometer estelionato eleitoral, defender as liberdades do eleitor, do cidadão. Então, nada que veio à tona naquela reunião ministerial é bombástico. Né? Não há essa ingerência toda da forma que o Moro disse que havia na Polícia Federal, é uma prerrogativa do presidente escolher. Essa semana nós vimos, né, a transcrição das respostas do presidente em relação a esse inquérito, e eu particularmente acho bastante convincente, né? Ele tem a prerrogativa, inclusive ele faz uma denúncia grave de que o Moro estaria sim interessado num toma lá da cá, né, para ir para o Supremo, e aí o presidente pudesse depois talvez mexer na diretoria-geral da Polícia Federal, que, repito uma vez mais, é prerrogativa sua enquanto presidente, por mais que tenha dado carta branca ao ministro, né? Então tudo isso pega muito mal, Lacombe, pega muito mal, e eu acho que o eleitor não desce, isso não convence, né? O que ele pode fazer é tirar alguns votos de bolsonaristas arrependidos, que já estão muito na dúvida. Ou seja, na prática, Sérgio Moro poderia, se fosse candidato à presidência, ajudar, que ironia, o Lula a ter mais chances de vitória.